Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de contar uma história, falar um pouco sobre a minha vida, como jornalista, como político também, uma vez que já exerci mandatos eletivos na minha cidade, no estado do Piauí, e sobre as perseguições, que são muitas e que nos impedem, de certo modo, de continuar no jornalismo cotidiano e na própria política. Não a política partidária, não a política infame, da troca de favores, mas a política de prestação de serviços, de servir ao povo e não de servir-se do povo. Tenho sido, ao longo de muito tempo, vítima das maiores agressões que se possa imaginar. Agressões sem tamanho. Você pode pensar que estou aqui querendo fazer o papel de coitadinho, de me vitimizar. Daqui a pouco eu vou para a Europa, chegar lá, procurar organizações dos direitos humanos. Primeiro, essas organizações não me dariam guarida, porque eu sempre fui um jornalista ativo, que denunciei, que busquei correção moral, que chamei a atenção das autoridades. E segundo, porque eu não faria isso. Eu prefiro ficar aqui no meu estado, ficar aqui na região Nordeste, lutar, continuar lutando, muito embora não sei nem se vale a pena. Porque as pessoas por quem você luta, elas não têm absolutamente nenhuma consciência da importância dessa luta e se isso vai ter algum valor. Elas pensam no imediatismo, elas querem o agora. Então eu nasci na cidade de Piripiri. Piripiri é uma cidade que fica a 176 quilômetros de Teresina. E muito cedo eu tive que vir para Altos, que fica a 42 quilômetros, por conta de um problema muito sério de saúde que acometeu inúmeras crianças na primeira infância, nos anos 60, que foi a poliomielite, conhecida como paralisia infantil. Afetou uma parte considerável dos movimentos da minha perna direita e um percentual bem pequeno da perna esquerda, mas o suficiente para me trazer uma série de contratempos, sobretudo na minha fase adolescente, na questão das minhas atividades como cidadão, como ser humano, porque dificulta a locomoção e, consequentemente, traz uma visão diferente por parte da maioria das pessoas. Não é como se estivessem diante de alguém que anda direito, que segue direito, que caminha direito. Sempre as pessoas olham, mesmo hoje com tanta propaganda, mesmo hoje com tantas leis, sempre as pessoas estão olhando com outros olhos, com uma curiosidade que até parece que nunca se viram diante de situações parecidas. Mas não que isso também tenha me trazido nenhuma afetação, porque eu sempre procurei, dentro das minhas condições, fazer o que seria possível, jogar futebol, fazer escaladas, que eu gosto muito e tal, e andar de bicicleta, atividades físicas, atividades esportivas, que fazem com que qualquer cidadão possa se integrar socialmente. Eu sempre usei essa questão como fator de integração. Isso não me impediu absolutamente de me dedicar ao que eu mais gosto de fazer, que é ler, escrever e estudar, com a finalidade de, aprimorando os meus conhecimentos, poder evoluir e ter a liberdade e a independência que eu acho que é tão importante para todo mundo. Através do estudo e do autoaculturamento, você tranquilamente consegue superar todas as barreiras da região, da economia, da política. Infelizmente, isso sempre nos traz muitos contratempos. Com a minha autodeterminação, com o meu esforço, muita gente fala sobre inteligência, eu prefiro tratar sobre esforço. O esforço pessoal, eu consegui tornar-me jornalista, consegui formar-me num curso de graduação, tenho a maior satisfação de que a maior conquista de todo homem é a formação de sua família, própria família, tenho um apego muito grande às minhas conquistas. E depois de um certo tempo, como jornalista atuante ao longo de mais de 30 anos, porque eu comecei bem antes, comecei em 1984, mas eu só fui efetivado profissionalmente a partir de 15 de abril de 1988, portanto são mais de 30 anos, são 31 anos e alguns meses. E diante disso, eu ganhei uma credibilidade muito grande, uma certa ascendência sobre a comunidade piauiense em diversas cidades. Para que se tenha ideia,
Eu tenho título de cidadania em Teresina, em Altos, que é a cidade onde eu fui criado, em Campo Maior, que é a cidade dos meus ancestrais. Na minha cidade natal, eu tenho a Comenda do Junco, que é a mais alta honraria concedida a um piripiriense, e tenho também o título de comendador do estado do Piauí, concedido não pelo governo atual, mas em 2001 pelo então governador Francisco de Assis de Moraes Souza Monsanto, com atribuições de um conselho com muito mais credibilidade, não obstante o fato de ter sido o então governador cassado por questões de cunho eleitoral. Não tem nada com corrupção administrativa. Muito antes, pelo contrário, e aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa do então governador, mas colocando as coisas nos seus devidos lugares. Então, quando veio o ano de 2008, eu decidi disputar a eleição proporcional na minha cidade com uma finalidade específica, não é? De exercer um mandato de vereador, ou mandatos, se assim fosse possível, e qualificar-me na luta política para futuramente, quem sabe, ser prefeito municipal. Mas isso, claro, sem esquema, sem grandes partidos, sem financiamento de grupos econômicos, apenas com a força da palavra e da consideração das pessoas que me conhecem, que conhecem a minha história, a minha luta e respeitam isso. E consegui fazer uma votação bastante considerável, de modo que tornei meu primeiro suplente. E nesse mandato de 2009 a 2011, eu cheguei a ser convocado para o exercício das atribuições legislativas. Em 2012, novamente candidato, consegui me eleger ou reeleger em quarto lugar, de 13 vereadores. Uma votação considerável, tendo em vista que o município de Altos é a 8ª cidade do estado do Piauí, que está na região da Grande Teresina e é a cidade mais desenvolvida, ou era naquele tempo, da Grande Teresina. Passei a desenvolver um trabalho de fiscalização, de denúncia e de valorização dos problemas da nossa população, ajudando naquilo que me era possível ajudar e não enganando de modo algum as pessoas que procuravam o meu apoio. De modo que isso despertou uma raiva muito grande, não é? A luta contra a corrupção, a fiscalização dos poderes de plantão. E o Poder Executivo Municipal à frente, consorciado com o Poder Executivo do Estado, cujo governante eu já havia denunciado em diversas oportunidades como jornalista, eles fizeram uma trama, não é? Um grande complô para realmente prejudicar o desempenho das minhas atribuições como vereador e disseminar na sociedade uma imagem muito negativa da minha pessoa, ao ponto de instrumentalizar elementos sem nenhum critério, sem nenhuma responsabilidade, para me atacarem no meio da rua. Chegou um momento que eu não podia mais nem andar no meio da rua sem sofrer esse bullying de carro de som, de gente que na rede social chegava a agredir a minha própria condição física, né, numa situação de injúria racial, de uma violência sem precedentes. Eu nunca tinha enfrentado isso na minha vida, embora já tenha tido a oportunidade de enfrentar muitos dissabores. O crime organizado, por exemplo, os elementos que integravam esse crime organizado eram muito fortes, e mesmo assim eu tive a coragem suficiente para fazer matérias, editoriais, denúncias, e realmente nunca me escondi, como também não me escondi dessa responsabilidade como vereador de enfrentar essas pessoas. Um deles, e eu falo isso agora porque chegou a uma decisão judicial no próprio município de Altos, chegou a utilizar-se da sua supremacia física para tripudiar sobre a minha condição de pessoa com deficiência. Eu estava numa celebração católica quando essa pessoa postou no Facebook imagens da minha pessoa sentada ao lado de um outro colega vereador, e aí ele fazia lá as suas considerações debochativas. Claro que houve uma ação civil pública do Ministério Público, ele foi denunciado e condenado pela Justiça, condenado a medidas cautelares e ao pagamento de uma indenização, cujo valor será integralmente destinado a entidades que prestam serviços às pessoas. Não à Igreja Católica, não a igrejas evangélicas, mas diretamente às entidades. E não é que eu não confie nem no padre, nem no pastor, pelo contrário, tenho plena confiança nessas pessoas. É porque eu acredito que, como quem sofreu a violência fui eu, sou eu mesmo que tenho que prestar esse serviço com o pagamento da indenização feito pelo indivíduo.
Então, foi uma coisa assim que me agrediu muito, que me trouxe um sentimento de indignação e até de revolta. Mas ainda não acabou a história, porque nós temos outros episódios igualmente lamentáveis que envolvem o filho de um empresário que foi candidato a vereador, altamente patrocinado por uma prefeitura da região norte do estado, com compra de votos ao montante de R$300, onde perdeu a eleição e tripudiou sobre a minha derrota, porque todo mundo na minha cidade, no meu município, sabe como foi que se deu a minha derrota. As pessoas chegavam para mim a dizer que determinada autoridade estava comprando meus votos a peso de ouro. E eu respondi o seguinte: eu não tenho votos. Quem tem votos são as pessoas. O que eu tenho é disposição para trabalhar e continuar representando o município. Hoje, talvez não mais, diante do que me aconteceu, do esforço empreendido durante o mandato, prestando serviços incansavelmente e fazendo coisas que nunca tinham sido feitas antes por um vereador, e todo mundo é testemunha disso. Até mesmo as pessoas que não querem são obrigadas a reconhecer. Porque se não fosse assim, não teria a prefeita que se reelegeu comemorado antes a minha derrota do que a sua própria vitória. E falo isso hoje exatamente por conta dessa minha vitória judicial e porque tenho certeza de que as denúncias que foram feitas em relação aos outros indivíduos que tripudiaram sobre a condição humana, a minha condição humana, porque eu acho que as pessoas têm que respeitar. Eu nunca desrespeitei a condição física, condição mental, qualquer que seja, e nunca utilizei esta minha condição para obter qualquer tipo de benefício, de modo algum. Tudo o que se quer é respeito à sua causa, à sua forma de pensar. Porque quando a gente valoriza o pensamento do outro, a gente está valorizando o nosso sentido de coletividade, porque nós vivemos em coletividade, é exatamente porque tem que existir uma pessoa que pensa desse jeito e uma pessoa que pensa daquele jeito. Porque se não fosse assim, nós não teríamos a democracia, não é? Porque a democracia é isso, é a capacidade de conviver com os contrários, que é exatamente o que não está acontecendo no Brasil de hoje e que, em grande parte, vem sendo provocado por quem a gente sabe muito bem de quem se trata. E isso é ainda mais lamentável. Mas era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Nós vamos precisar muito de likes, vamos precisar muito de multiplicar isso aí, tá? De compartilhamentos, e vou precisar também dos seus comentários, para que eu possa inspirar os próximos vídeos. Estou decidido a não fazer mais essa cobertura nacional, que realmente não tem absolutamente nada a ver com o que nós vivemos aqui na planície, né? Aqui na província. Nós temos muita coisa aqui também se vive. Então, por isso mesmo é que eu não quero mais. Posso tratar quando for um assunto que realmente seja afeto ao nosso interesse, mas quando só para ficar falando, porque está no Trend Topic do Twitter, porque foi Trend Topic do Facebook, ou porque ganhou grande número de visualizações em alta no próprio YouTube, de modo vamos fazer o nosso canal acontecer com aquilo que nós sentimos, que nós pensamos e que nós temos para colocar para as nossas pessoas. Por exemplo, no próximo vídeo eu quero falar sobre como fiscalizar os poderes, que era o papel de um vereador, que é o papel de todo cidadão. Como fiscalizar os poderes, como requerer informações aos poderes, tá bom? Deixa o seu gostei, se inscreve, ative e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.